Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a semifinal contra o Flamengo, ainda em definição, né, de onde vai acontecer a primeira partida, jogo que acontece no sábado com o mando do Vasco. A informação que o Vasco até queria levar esse jogo para São Januário, mas não deve acontecer. Eu acho que o favorito é o estádio Newton Santos. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Neisser Villarreal, atacante colombiano que não deve vir para o Vasco da Gama. Falaremos sobre Nuno Garré, enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vamos aqui direto para os assuntos, né? Sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Vasco que vai encarar o Flamengo no próximo sábado pelo Campeonato Carioca. Semifinal, jogo de ida, né? E o primeiro jogo é mando do Vasco da Gama. No jogo da volta, o Flamengo tem o mando de campo. E para essa primeira partida ainda tem uma indefinição de onde esse jogo vai acontecer, né? Surgiu até uma informação que o Vasco queria levar esse jogo para São Januário, mas até no vídeo anterior eu disse que achava muito difícil, né, isso acontecer. Afinal de contas, o BEP não ia liberar Vasco e Flamengo em São Januário. A Força Jovem, que é a principal organizadora do Vasco, divulgou um comunicado pedindo para que o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo não seja no Maracanã. A nota diz o seguinte, eu vou dar uma resumida aqui, vamos para a parte final, né? Diz assim, ó, agora temos 2 jogos contra eles nessa semifinal e o fator casa faz diferença. O Maracanã de hoje não é o Maracanã antigo, hoje é um estádio público gerido por eles. Eles jogam todos os jogos nesse estádio e o Vasco, se jogar 5 por ano, é muito. E aí fala do gramado horroroso e etc e tal. Então, no primeiro jogo dessa semifinal, temos que fazer valer o nosso mando de campo. O jogo tinha que ser em São Januário com 10% para a torcida adversária. Se não pode ser em São Januário, que seja no Engenhão ou em outro estádio. O que não pode é continuar a jogar contra eles sempre no estádio que hoje é alugado por eles e que de neutro não tem nada. Isso vale para o Brasileirão de 2025 também. Somos o único clube do Brasil que já entra na competição sem 2 jogos em casa. Enfim, aí disserta aí, continua a nota, né, dizendo sobre isso. E eu concordo 100% com a Força Jovem, já disse aqui em outro vídeo também, é um absurdo o Vasco não poder mandar os seus jogos contra o Flamengo em São Januário. Aliás, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Quando o Vasco quer jogar no Maracanã, quer fazer um jogo no Maracanã, o Vasco tem que entrar na justiça. O Vasco, é uma novela, né? É um sacrifício pro Vasco conseguir jogar no Maracanã. Mas, se o jogo for contra o Flamengo, aí não. Aí o Vasco é obrigado a jogar no Maracanã. Aí eles obrigam o Vasco a jogar no Maracanã. É de uma, enfim, covardia, né, o que fazem com o Vasco. Eu não vou nem me alongar nesse assunto, porque é um assunto que me deixa até estressado. Vamos falar de reforços, né? Nuno Garré, informação do companheiro Rodrigo Silvério. Nuno e Garré já deram entrada na documentação e, se tudo ocorrer normalmente, eles serão registrados no BID da CBF até quinta-feira, podendo assim serem relacionados para o jogo contra o Flamengo. Então, grande aí a chance dos atacantes recém-contratados Nuno e Garré serem relacionados para o jogo contra o Flamengo. Atualizar aqui a situação também do Neisser Villarreal, atacante colombiano. Esse não vem para o Vasco, em martelo batido. Neisser Villarreal não vem para o Vasco. O empresário do jogador disse que o atleta já tem um acordo encaminhado com o Porto de Portugal, assim que o contrato dele terminar com o Milionários. Então, não vem para o Vasco o Neisser Villarreal. Vamos ouvir agora o técnico Fábio Carille, que falou após a vitória do Vasco sobre o Botafogo. Primeiro, ele fala sobre
Capasso. Confira só. Boa noite. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu tô com 2 meninos ali que eu tô gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Estão treinando, eu tô gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então a escolha pelo Capasso foi por isso. Depois ele elogia ali Lucas Freitas e Tietê e também fala sobre os reforços, né, que estarão bem provavelmente disponíveis, né, para o jogo contra a equipe do Flamengo. Boa noite, muito obrigado. O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura, ainda quer organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens. A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque. E a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. A respeito dos 2 atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né? Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Para finalizar, ele fala exatamente do clássico contra o Flamengo. Confira só. Eu discordo de você. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar. Já sabemos quando é o primeiro jogo? Ainda não? Né? Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim, um conforto assim, para mostrar que a gente pode e acreditar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!